Então, para começar nosso papo, professora, eu queria ter uma visão geral desse tema que a gente vai falar hoje, que é o planejamento pedagógico. Qual que é a importância dele, como é que ele impacta na qualidade do ensino? Muito naquela linha que eu falei na introdução, né? Como é que a gente faz? Por que esse planejamento pedagógico não é só um documento para ficar de enfeite na sala dos professores, mas é realmente um documento que tem impacto na educação? Qual que é o papel desse documento, desse planejamento? Então, Alessandro, eu acho que não tem nenhum educador que negaria a importância desse documento, que diria assim, não precisa fazer, né? Em sã consciência, vamos dizer assim. Já é muito comum, a gente escuta em vários locais, assim, dizendo de como a ação de planejar é uma ação inerente ao trabalho do professor. Então, assim, é de extrema importância, ele é um guia para esse trabalho. Né? Não dá para o professor chegar e ir para a sala de aula e pensar o que eu vou fazer hoje. Ir lá e abrir o livro didático ou o material, o sistema de ensino que ele tem e começar a trabalhar. Não é essa, vamos dizer assim, não é isso que a gente diria que deve ser feito. A gente vai dizer que o planejamento, ele dá uma qualidade, ele dá um tom para a sua aula. Então, é lá nesse planejamento que você vai fazer um ensino mais eficaz, vai proporcionar engajamento dos estudantes. Então, tem várias coisas, assim, muito significativas dentro do planejamento, apesar de a gente saber que existem vários modelos, metodologias de fazer esse planejamento, mas tem algumas coisas que são básicas. Então, vamos começar pela clareza dos objetivos. Então, toda vez que eu vou fazer o meu planejamento, eu preciso estar muito certa de qual é o objetivo que eu tenho com aquela aula. Eu sei que vocês, assim, a grande maioria aqui, nós temos um público de escolas privadas e provavelmente trabalham com sistema de ensino. E aí pode me dizer assim, não, mas o meu planejamento já está pronto. Mas eu posso fazer ajustes nesse planejamento, com certeza. E uma das coisas mais importantes é eu saber, mesmo que eu tenha um planejamento pronto, um roteiro, alguma coisa assim, eu entender o que é, o que aquele objetivo quer dizer, o que ele faz o aluno aprender. Então, se aquela atividade que eu estou realizando, ela está afim com qual objetivo, né? O que desenvolve no aluno. Então, o professor não pode deixar de compreender isso, o que eu alcanço realizando determinada atividade. Né? Ter esse primeiro pontapé, a gente vai falando assim, durante essa hora, um pouco dessa importância de eu ter essa clareza do objetivo do meu plano. Outro ponto essencial é, quando eu faço meu planejamento, é ter a ideia de que ele pode ser adaptado, porque as coisas acontecem, nenhum plano deve ser engessado, e que ele tem que personalizar esse ensino. Então, a palavra personalização, depois de, né, atualmente, assim, a gente vai ouvir muito essa palavra personalização, porque nós temos alunos de ritmos diferentes. Então, não dá para eu pegar um roteiro básico e achar que aquilo vai funcionar com todo mundo igual. Não vai. Eu preciso trazer essa personalização e preciso trazer recursos variados. E isso vai estar onde? No planejamento. Não é lá no meio da aula que eu vou falar, puxa, eu poderia ter feito isso com o data show, eu poderia ter pego o tablet, não dá. Isso tem que ser algo planejado anteriormente. E, aproveitando o gancho aí, nesse meu planejamento, eu preciso, né, eu vou falar muito eu preciso, né? Às vezes dá até uma angústia para o professor, tanta coisa que ele precisa fazer. Mas a gente precisa estar muito antenado com o quê? Com as tecnologias educacionais. Não dá mais para eu dar aula com o giz. Eu posso usar o giz, a lousa, eu posso fazer isso também, mas não só isso. Né? Eu não posso dar a mesma aula que eu tive há 30 anos atrás. O nosso aluno, ele é muito diferente. É só a gente parar para pensar um pouquinho e a gente ver como a nossa sala de aula há 30 anos atrás, há 40 e como muitas vezes ela está igual, né? Com todo mundo um sentado atrás do outro olhando para a lousa. E esse aluno, nossa, ele já pega ele usa a tecnologia, ele já nasceu na tecnologia. Então, esse nosso docente, esse professor, ele precisa estar muito atento a essas ferramentas digitais, né? Se preparar para isso.
porque exatamente para atender essas novas mudanças sociais e tecnológicas que existem. Outro ponto do meu planejamento, porque às vezes eu tenho o meu roteiro lá do que eu vou dar aula, mas eu preciso pensar em métodos de ensino mais inovadores. E aí que vem toda essa ideia de usar metodologias ativas, interativas, onde eu possa engajar esse estudante na aula. Então, um dos grandes objetivos do planejamento é eu trazer engajamento para a minha aula, né? Pensar em melhores estratégias pedagógicas. Então, naquele momento que eu estou pensando, eu estou estruturando as minhas ideias para, olha, acho que essa estratégia não vai ser boa, eu posso usar outra. E, principalmente, de eu pensar em como que eu vou fazer essa avaliação, né? Se esse planejamento que eu pensei realmente está trazendo, está desenvolvendo o meu aluno, ele está provocando aprendizagem nos meus alunos? Então, é lá que eu vou pensar sobre isso.